Boa noite, hoje é 3 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim da leitura desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no versículo de Lucas 3, 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação desse versículo. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Vamos lá, a leitura do devocional de hoje é Lucas 3, 4. Mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Lucas, autor e período da escrita. O último dos 3 evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta quanto ao seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo nisso. Homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente também não era judeu. Compare com Colossenses 4:11 e Colossenses 4:14. Os irmãos judeus cristãos são mencionados especialmente no versículo 11. Podemos concluir, portanto, que Lucas e Demas, os cooperadores mencionados no versículo 14, eram cristãos gentios. Esse Demas, se eu não me engano, ele abandonou Paulo no fim. Em 2 Timóteo 4:10, a gente tem que Demas abandona Paulo para morar em Tessalônica. Os cooperadores gentios, no versículo 14, eram cristãos gentios. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trode a Filipos, Atos 16:10, e durante sua terceira jornada de Filipos a Jerusalém, Atos 20:6. Observe a palavra nós. Finalmente, Lucas acompanhou Paulo quando este era prisioneiro a Roma, Atos 27:1. E Lucas é natural da cidade de Trode, foi lá que ele se converteu a partir da pregação de Paulo. Lá, ele estava em companhia direta do apóstolo Paulo quando escreveu as cartas aos Colossenses e a Filemon, e por fim foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo. E sobre esse relacionamento de Paulo e Lucas no final da vida de Paulo, até o seu martírio, tem o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que conta essa relação entre os dois, entre Lucas e Paulo, e também tem a série Paulo, da Record, que tem no Disney Plus, que conta também quem foi, na visão de quem escreveu. Teófilo era filho da irmã de Paulo, e Lucas se torna seu discípulo e acompanha ele nas viagens de Paulo. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento já havia sido mencionado no século II que Paulo estava sugerindo o Evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu Evangelho. Compare Romanos 2:16, Romanos 16:25. No entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e o Escrito de Paulo têm o mesmo caráter universal. São direcionados não apenas aos judeus, mas todos no mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem a posição do crente em Cristo ou mistério sobre Cristo e sua igreja foi especialmente revelada a Paulo. Sendo médico, Lucas teve uma educação superior e manifesta a partir da apresentação e estilo do seu trabalho. Ele não era nenhuma testemunha ocular dos fatos que descreveu e, portanto, examinou minuciosamente os relatos de testemunhas oculares. Então, Lucas, ele era um historiador e entrevistou várias pessoas. Ele entrevistou as pessoas que foram curadas por Jesus, e além de Maria, a mãe de Jesus. Por isso que o relato de Lucas 1 começa com Maria, começa com
a anunciação do anjo, é o único evangelho que mostra essa intervenção angelical, é o evangelho de Lucas, porque uma das fontes do evangelho de Lucas foi a própria Maria, a mãe de Jesus. Se Lucas conhecia ou não o evangelho de Marcos e se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são todas especulações. De fato, o evangelho de Lucas contém mais de 1/3 do material que os outros escritores dos evangelhos não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém, do capítulo 9 ao 19. Nos versículos introdutórios do capítulo 1 do versículo 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu das testemunhas oculares, ele escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito entre os anos 55 e 60 d.C. Muitos cientistas supõem que Lucas o escreveu durante os 2 anos de prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Compare as peculiaridades, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Assunto e propósito dos escritos. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever um livro na Bíblia. O evangelho do seu nome é o mais longo de todos. Se incluirmos o Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica especial do evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é a validade geral do evangelho da salvação para todos os homens no mundo inteiro. Compare Lucas 2,14, Lucas 2,32, Lucas 3,6, Lucas 4,25 e 27 e Lucas 24,7. E uma dica para você que faz leitura anual da Bíblia, deixa o evangelho de Lucas por último, que aí você lê Lucas e Atos em seguida, porque Atos é literalmente uma continuação do Evangelho de Lucas. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada aqui. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70, relatado apenas por Lucas, capítulo 10. E mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos específicos de pessoas e indivíduos. Os desprezados, capítulo 7, versículo 37 em diante, capítulo 19, versículo 1 em diante, capítulo 23, 40 em diante. Os samaritanos, do capítulo 9, versículo 52 em diante, do capítulo 10, 33 em diante, e do capítulo 17, versículo 16. As mulheres e as crianças, Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais amparada nos versículos-chave em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As palavras salvar, salvação e salvador são mencionadas com especialmente frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que viveu como o único justo entre os injustos, que sofreu a morte por eles na cruz, e por isso que Lucas descreve em grande detalhe a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Maria e José, seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas retoma Adão, o primeiro homem. Essa genealogia é de Maria. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração e falando sobre oração com a mesma frequência que nesse evangelho. Lucas 3:21, Lucas 5:16, Lucas 6:12, Lucas 9:18, Lucas 9:28, Lucas 11:1, Lucas 18:1 ao 8, Lucas 22:32, Lucas 22, do 40 ao 46, Lucas 23:34, Lucas 23:46 e Lucas 24:30. Dessa maneira é expressa sua perfeita dependência de Deus, de seu Deus e Pai. A intenção do Espírito Santo desse evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente este era um homem justo. Capítulo 23, versículo 47. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas e de maneira semelhante em João do que nos outros 2 evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma boa notícia, ou alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com essa alegria. Lucas 1:14 e Lucas 24:52. Referência do evangelho de Lucas com Paulo. Em 1 Timóteo 5:18, Paulo refere-se a Lucas 10:7, onde escreve: digno é o trabalhador de seu salário. Essa referência é muito notável por 2 razões. Em primeiro, mostra que o evangelho de Lucas já era conhecido no momento que a primeira epístola
a Timóteo era escrito. Em segundo lugar, prova que o Evangelho de Lucas foi imediatamente respeitado por cristãos como um livro canônico pertencente às Sagradas Escrituras. As palavras introdutórias do Evangelho, introdutórias do apóstolo Paulo, porque as Escrituras dizem, colocam ambas referências de Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7 em um nível, o nível da inspiração da palavra de Deus. O fato de uma referência ao Evangelho de Lucas ser considerado pertencente às Escritas Sagradas mostra que o Espírito Santo inspira a combinação das escrituras individuais e os escritos no momento dos registros. Então, boa noite, Thales. Então, nós temos aqui as peculiaridades do Evangelho de Lucas. Provavelmente o Evangelho de Lucas foi um dos primeiros, se não o primeiro a ser escrito, junto com o Evangelho de Marcos, que foi a partir das experiências de Pedro. A visão geral do conteúdo. A gente vai ler só o do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, tentação de Jesus. Capítulo 4, do 14 ao 4, primeira parte principal, o serviço de Jesus na Galileia. Pode, faça. Vamos lá para a nossa leitura do nosso devocional do dia 3 de janeiro da noite. Lucas 3:4. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A voz clamando no deserto ordena um caminho para o Senhor, um caminho preparado e um caminho preparado no deserto. Eu gostaria de estar atento à proclamação do Mestre e dar a ele uma estrada para o meu coração pelo deserto da minha natureza, criado por operação da graça. As 4 instruções no texto devem receber seriamente minha atenção. Todo vale será aterrado. Pensamentos sombrios e ruins sobre Deus devem ser descartados. Dúvidas e desesperos devem ser removidos e egoísmos e prazeres carnais devem ser abandonados. Através desses vales profundos, um calçado gloriosa de graça deve ser construída. Respondendo sua pergunta, tá ali sim. Crente, se for evangélico, sim. E nivelando todos os montes e orniteiros, o orgulho e a prepotência precisam ser nivelados para fazer uma estrada para o Rei dos Reis. A comunhão divina nunca é concebida a pecadores arrogantes e soberbos. O Senhor que se relaciona com o humilde e visita os contritos de coração, mas o altivo é uma abominação para ele. Minha alma roga ao Espírito Santo para corrigi-las a respeito disso. O caminho tortuoso são retificados. O coração oscilante precisa ter um caminho reto de decisão por Deus e marcado pela santidade. Homens instáveis são estranhos ao Deus da verdade. Minha alma, tome cuidado para sempre ser honesta e verdadeira. Por esta, na presença do Deus que sonda os corações e os escabrosos aplanados. Os obstáculos do pecado devem ser removidos e os espinhos e arbustos da rebelião devem ser extirpados. Um vigilante tão ilustre não pode encontrar caminho lamacentos e lugares pedregosos quando vem honrar seus favoritos com a sua companhia. Que nessa noite o Senhor possa encontrar em meu coração uma estrada pronta para a sua graça. Que Ele possa fazer uma estrada triunfal nos mais profundos da minha alma, desde o início deste ano até o fim dele. Então, essa é a leitura do nosso devocional da noite, de Lucas 3:4. Então, amanhã nós voltamos com mais às 8 da manhã, lá no Instagram com o devocional da manhã e aqui com o devocional da noite. Tenha um bom domingo e até a próxima. Fico feliz que você gostou, tá? E sim, muita gente, infelizmente, tem transformado o evangelho em algo pesado e não algo simples e objetivo. Então, espero vocês aqui amanhã com mais o devocional da noite. Tchau, tchau e até amanhã.